Fala, torcedor do Palmeiras, bora aí para as últimas notícias do Verdão. Caneladas aí falando sobre o Palmeiras, sobre a virada 2-1 em cima do Red Bull fora de casa e invencibilidade mantida aí, são 20 jogos invicto. Então se inscreva no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. Mais uma vez, líder do Campeonato Brasileiro. Estamos ao vivo agora também pelas ondas do rádio com Canelada para você. O Palmeiras virou para cima do Bragantino, 2-1, abre vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro 2025. E no Maracanã, Rio de Janeiro, o clássico terminou empatado sem gols. 0 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. Então, chega mais que está começando aqui o Canelada pela Jovem Pan comigo, Pedro Marques, com o Bruno Prado, com o Fábio Piperno, Flávio Prado e com a sua participação através das redes sociais, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você pode seguir através do Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, @Jovem Pan Esportes, mandando para cá a sua participação, a sua mensagem. Palmeiras virou para cima do Bragantino, 2-1, e o Verdão abre vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Fábio Piperno, muito boa noite para você. Primeiro tempo ruim do Palmeiras. No segundo tempo, o Verdão se recupera no jogo. O Maurício entra muito bem, marcando o gol da virada do Palmeiras, o 7º dele na temporada 2025, que começou bem o ano, teve aquela lesão no jogo contra o São Paulo, então tá voltando agora e voltando com confiança. O Murilo empatou o jogo, o Murilo que tinha feito gol na Libertadores contra o Bolívar, agora voltou a repetir a dose. Palmeiras 2, Bragantino 1. Era um confronto direto, era um confronto muito importante e o Palmeiras foi lá e buscou o resultado, Piperno. Boa noite. Boa noite, Pedrinho. Bruno, um abraço ao nosso amigo assinante. De fato, uma vitória importantíssima, até porque o Bragantino começou a rodada empatado com o Flamengo em pontos e poderia... Aliás, ele foi para o intervalo líder do campeonato, né? Naquele momento ele superava o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu reagir no segundo tempo, até porque, primeiro, porque tem um comando competente. Segundo, porque... o Palmeiras tem mais opções de banco hoje do que os outros. O Palmeiras tem vários jogadores muito bons no elenco. Claro que o espetacular é o Estevão. Não tem mais ninguém desse nível. Ninguém, né, no futebol brasileiro tem. Mas o Palmeiras tem vários ótimos jogadores, mais ou menos do mesmo nível. Então, quando o Palmeiras olha para o banco e fala, Maurício, vem... o Palmeiras está optando por um ótimo jogador. Poderia ser titular, casualmente é reserva, da mesma forma que o Veiga já foi titular, importante no Palmeiras, hoje está no banco. Então, são várias as opções desse nível. E isso acaba, obviamente, facilitando muito a vida, não só da comissão técnica, mas do próprio Palmeiras. Veja, são 12 vitórias nos últimos 13 jogos em Campeonato Brasileiro e Libertadores, ou seja, nas duas competições mais importantes que o clube joga. O Palmeiras já coloca 4 pontos à frente do Flamengo e para dar uma ideia do que significa essa fase, se a gente somar Libertadores com o Campeonato Brasileiro, tá? O Palmeiras fez até aqui 37 pontos, tá? O Flamengo, por exemplo, fez 26. Óbvio que na Libertadores os adversários são diferentes, então essa soma ela não essa conta não é, obviamente, um cálculo perfeito, mas é só para que também a gente tenha uma noção daquilo que esse time do Palmeiras vem fazendo agora. Não sei se vai ser um time que vai conquistar tudo, se vai marcar época, até porque daqui a pouco o Estevão vai embora, vai ser um outro momento, um outro Palmeiras, mas a verdade é que esse time, ele está cada vez mais difícil de ser batido. E o Piperno citando o elenco do Palmeiras, as opções. Palmeiras hoje sem o Paulinho, que segue um cronograma individualizado, conforme divulgou a assessoria de imprensa do Palmeiras, o Vitor Roque com problemas particulares. Sim. E até no jogo de hoje, chamou a atenção o Abel Ferreira, que não ficou à beira do campo, estava suspenso, no caso o João Martins, não ter utilizado o Rafael Veiga, para se ter uma ideia. E o Felipe Anderson. O Felipe Anderson que também Pedrinho, acabou não entrando. Fala, Piperno. Você vê, né? A gente está falando das muitas opções. Jogou o Alan. Hoje não foi tão bem. No segundo tempo entrou o Luigi. Então, além dos reforços milionários, o Palmeiras
Thales, desculpa, falei Luiz. Tem o Thales, né? Thales, Luiz, Maurício, substituições do Palmeiras. Lucas Evangelista, que entrou bem. Entrou bem, e então. O Bruno Fux. Então, além das contratações milionárias, sim, é sempre importante dizer que esse ano o Palmeiras gastou quase R$500 milhão em reforços. Com todo esse investimento, ainda assim, o Palmeiras vai lançando garotos como Alan, Thales e Luiz. Isso é muito importante. Isso é também olhar para frente, olhar para o futuro do clube. 9ª vitória seguida do Palmeiras como visitante. Um feito, assim, muito expressivo desse Palmeiras, porque não acontecia. Eu levantei esse dado aqui, 9 vitórias do Palmeiras na condição de visitante, não acontecia desde 1993, hein? Fazia tempo que o Palmeiras não conquistava 9 vitórias consecutivas fora de casa. Até para ser mais preciso aqui, aliás, até corrigindo, tá? Não 93, 96. Desde o período entre fevereiro e maio de 1996, o Palmeiras não conseguia 9 vitórias consecutivas jogando como visitante. E há 20 jogos, o Verdão está invicto quando joga na condição de visitante. Hoje virou para cima do Bragantino pelo placar de 2-1, abrindo vantagem na liderança, na ponta do Campeonato Brasileiro 2025. Muito boa noite para você, Bruno Prado. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. É uma vitória muito importante, né? E o Palmeiras ele vai somando alguns pontos fundamentais nesse campeonato. É pelo menos a 3ª vitória fora de casa, assim, muito difícil que o Palmeiras consegue. E difícil que eu digo são jogos em que poucos times vão vencer. Inter em Porto Alegre, Fortaleza em Fortaleza e agora Bragantino em Bragança. Bragantino faz um campeonato muito bom. No momento que venceu o Palmeiras, ele estava assumindo a liderança do campeonato, né? Depois perdeu o jogo, caiu para o 3º lugar, pode cair para 4º, Cruzeiro pode ser vice-líder se ganhar do Atlético. Então, são 3 jogos difíceis que o Palmeiras conquistou 3 pontos, que poucos vão conquistar. Estou pensando que até agora ninguém ganhou do Inter em Porto Alegre, do Fortaleza em Fortaleza e do Bragantino em Bragança. Só o Palmeiras, né? E poucos vão conseguir. Então, esse tipo de vitória no campeonato de pontos corridos, ele é muito relevante, é muito forte. O Palmeiras consegue abrir 4 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, que é o seu adversário mais próximo. Tem o confronto direto semana que vem em São Paulo, podendo abrir até 7 do Flamengo, mas claro, é um jogo duro, faz um bom tempo que o Palmeiras não ganha do Flamengo aqui em São Paulo, mas a gente vai falar desse jogo durante a semana, no próximo final de semana, mas uma vitória gigante. E o Abel está conseguindo administrar bem a maratona de jogos, ele tem um elenco bom, ele tem um elenco bem equilibrado. Outro dia no bate-pronto a gente estava até colocando assim, hoje realmente o Palmeiras tem 2 bons jogadores em cada função, pelo menos 2 bons jogadores em cada função. Como o Piperno falou, o Estevão é o cara acima e os outros são todos bons jogadores que podem compor muito bem, podem ser titulares ou não. Maurício, que entrou, fez o gol. Maurício é um titular ou não? Ele até não tem jogado com tanta frequência depois que lesionou. Mas é um cara que pode perfeitamente ser titular do Palmeiras ou de qualquer time da Série A. O Veiga nem saiu do banco, Felipe Anderson, Vitor Roque não jogou. Então o Palmeiras tem hoje realmente um elenco de vários titulares. E o Abel tem rodado bem esse elenco. E é importante no campeonato de pontos corridos. O Palmeiras vai num caminho muito bom nesse início de brasileiro. O Bruno, esse ponto que você tocou é importante, porque era uma crítica que se fazia ao time do Abel Ferreira no ano passado. O Palmeiras termina o Campeonato Brasileiro 2024 sem vencer nenhum time do G5 da competição. Venceu o Flamengo, mas foi na Copa do Brasil. E a vitória para cima do Flamengo na Copa do Brasil não resultou de nada, porque o Palmeiras acabou ainda assim eliminado com aquele 1-0, gol marcado pelo Vitor Reis, aqui no Palestra Itália. Então o Palmeiras termina os pontos corridos do ano passado sem vencer nenhum confronto direto da parte de cima. E hoje, um duelo do primeiro colocado contra o terceiro fora de casa, o Palmeiras foi lá e conseguiu 3 pontos. Isso é importante mesmo, que o que falhou ano passado foi justamente os confrontos mais difíceis. No Palmeiras contra os times mais fortes foi muito mal. Por isso que ele perdeu o campeonato para o Botafogo, porque entre os mais fracos o Palmeiras foi melhor que o Botafogo. O desempenho do Botafogo entre os 5 primeiros do campeonato é muito superior ao do Palmeiras, inclusive vencendo os 2 jogos contra o Palmeiras. Então, o grande problema do Palmeiras foi nos grandes confrontos. Isso dá para incluir até os mata-matas, né? Porque na Libertadores ele cai para o Botafogo e na Copa do Brasil cai para o Flamengo. E nos clássicos, nos grandes jogos do Brasileiro, o time foi mal. E esse ano é diferente. Esse ano, no Brasileiro, o Palmeiras tem conseguido vencer os jogos difíceis, os jogos mais complicados. E isso é um ponto fundamental, porque contra os pequenos o Palmeiras tropeça pouco mesmo.
E no campeonato de pontos corridos, você faz a sua base de pontos contra os pequenos. Ano passado, acho que o único jogo assim que você pode dizer que o Palmeiras tropeçou feio contra um time que brigava mais embaixo foi a derrota por Vitória em casa, no início do segundo turno. Então, o Palmeiras ele se mantém bem contra os pequenos e agora está ganhando grandes jogos também, coisa que no ano passado o time falhou. Então, é um Palmeiras que vai apontando muito forte na liderança desse campeonato. Flávio Prado, muito boa noite. Bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. Você que transmitiu essa vitória do Palmeiras ao lado do Fausto Favara, de toda a seleção de esportes da Jovem Pan. Deu Palmeiras de virada. 2 para o Palestra, 1 para o Bragantino, jogando lá em Bragança. E você conhece bem, né? Conhece bem o Bragantino, não é, Flávio? Boa noite, Estava até empolgado durante o jogo que o Bragantino estava virando líder. Mas foi lá o Palmeiras... E virou. O Palmeiras foi lá e virou. Pois é. Mas foi um jogo onde o Palmeiras jogou só no segundo tempo. A gente até cobrava isso, né? Da falta de intensidade do futebol brasileiro nos dois tempos. E no primeiro tempo, o 1-0 do Bragantino mostrava um pouquinho mais de ousadia do time na casa, mas nada que fosse empolgante, porque havia uma certa leniência que é mais ou menos natural. Parece que os caras só querem trabalhar meio período mesmo. E aí, no segundo tempo, com o placar em desvantagem, o Palmeiras mudou a sua cara, fez todas as alterações. E aí, as pessoas podem não fazer conta, mas são 5 mudanças, metade do time. O Palmeiras mudou metade. E o Bragantino demorou para mudar. Quando acordou, a coisa já estava complicada. Acelerou na velocidade, meteu o Maurício, o Lucas entrou muito bem na partida, o Luigi entrou muito bem. O time do Palmeiras acelerou, começou a marcar a saída do Bragantino, que insistia só nas bolas longas, aliás, desse belo zagueiro Guzmán, metendo belas bolas, né, pro Vinicinho, que quase fez o segundo gol, uma bola do Guzmán, mas isso fecha-se o parênteses. E aí o Palmeiras ficou em cima até que acabou fazendo o primeiro gol, numa boa jogada pelo lado esquerdo, exatamente onde a gente citou, do Lucas e do Luigi. A bola sobrou pro chute da entrada da área, marcado pelo Maurício. Aliás, esse foi o segundo. O primeiro gol foi na bola... Não, é isso mesmo, né? O segundo gol foi marcado pelo Murilo numa bola parada quando... O primeiro do Murilo, né? O primeiro do Murilo e o segundo, exatamente. O segundo do Maurício. Isso. O Maurício entra e... Isso mesmo, tá certo. E vira o jogo, ajuda o Palmeiras a virar o jogo. Isso, consegue o primeiro gol na bola parada, quando o Bragantino estava fechado. E no segundo gol, a bola pelo lado esquerdo, bola cruzada e o Maurício, que já tinha tentado esse chute um pouquinho antes... Pega bem na bola dessa vez, acerta o gol. E teve outra chance depois. O Cleiton pegou. Bem parecido, né? Exatamente. Então o time do Palmeiras... E aí o detalhe. O Bragantino, quando faz o gol, ele fica fechado e tenta jogar no contra-ataque. O Palmeiras, quando fez o segundo gol, continuou atacando. Não dando chance pro time do Bragantino atacar. Não tinha jeito. A saída de jogo era muito complicada pro time do Bragantino. O Palmeiras ficou em cima. Poderia até ter feito o terceiro gol, como já foi citado aqui. Então... não tem o que discutir. Vitória merecida do Palmeiras, um time que consegue muita coisa fora de casa, porque ele também tem mais espaço para trabalhar. Em casa ele precisa dar uma ajeitada para ficar, claro, nem o time é imbatível, né? Mas para ter essa mesma eficiência quando ele precisa abrir defesa, quando ele precisa fazer o resultado. Hoje ele conseguiu fazer isso, jogando fora de casa. É um desafio que ele vai ter para manter essa mesma regularidade jogando em casa, embora o time do Palmeiras continue mostrando um favoritismo, uma tranquilidade, 4 pontos à frente do outro time que briga, no meu conceito, realmente pelo título, que é o Flamengo. Abriu 4. Eles se encontram agora. Pode abrir 7. 7 em 10, 11 rodadas. É muita coisa. Muito difícil tirar isso de um time tão pragmático como o Palmeiras. E o Bruno citou aqui os jogos que o Palmeiras venceu na condição de visitante. A gente está falando do Fortaleza no Castelão, do Internacional em Porto Alegre. Depois, essa tabela do Palmeiras que foi complicada e com muitas viagens, jogos fora, lá no segundo semestre isso reverte. O Palmeiras vai jogar em casa contra esses adversários, hein? Outro fator importante. A tabela, coincidentemente, até a 10ª rodada, que vai ser a próxima, quando o Palmeiras vai enfrentar o Flamengo, ela coloca, Pedrinho, todos os times brasileiros classificados para a atual Libertadores no caminho do Palmeiras. Então, depois que o Palmeiras enfrentar o Flamengo, o Palmeiras já terá jogado contra todo mundo que está disputando Libertadores, e o Corinthians, que jogou a pré-Libertadores, mais o Bragantino, que está brigando para ser, né, para ficar em cima. Ou seja, do ponto, assim, teoricamente, a metade final do turno
é quando o Palmeiras teria o caminho menos complicado. É quando ele vai pegar, por exemplo, Juventude, né? Com todo respeito, o Santos, que está embaixo e tal. Mas até agora o Palmeiras já pegou Botafogo, Internacional, Fortaleza, São Paulo, né? O próprio Corinthians. Todo mundo que pisou em Libertadores esse ano já jogou contra o Palmeiras ou então vai jogar no próximo domingo, que é o caso do Flamengo. Eu vejo isso como uma vantagem para quem está passando por essa fase líder do campeonato. Agora, tem um detalhe, né, Pedro e amigos? O Palmeiras, o ano passado, ele tropeçou em casa. Ou seja, ok, isso que o Piperno falou é irrepreensível. Se você olhar na teoria, projeção, os jogos mais difíceis eram agora, e o Palmeiras está passando por eles. Na teoria, ok. Se ele mantiver a lógica na segunda parte, aqui ele reverteu um pouco a lógica. Sim. Sentindo, embora sendo favorito, você imaginar que ele fosse ganhar em Bragança, em Fortaleza e do Inter em Porto Alegre era um pouco demais, né? Fazer 9 pontos nesses 3 jogos. É aquele tipo da coisa que você fala assim, bom, se eu fizer 6 tá legal, se eu fizer 7 tá ótimo, se eu fizer 5 também tá bom. Dá pra você, né? Ganhar 1, empata 2, tá bom. Opa! Mas ele fez 9. Então meio que ele reverteu a lógica. Agora, não pode perder isso em casa. Senão não adianta nada. O que ele fez, ele tem que manter um nível de atuação em casa que no ano passado ele teve dificuldade de fazer. E daqui a pouquinho nós vamos para o Rio de Janeiro. Nós vamos até o estádio do Maracanã conversar ao vivo com o Rodrigo Viga para analisar o que foi esse empate do Flamengo, 100 gols contra o Botafogo, 0 Flamengo, 0 Botafogo, ainda nessa edição do Canelada da Jovem Pan. Bruno Prado, Palmeiras abre 4 pontos de vantagem para o Flamengo e no próximo domingo confronto direto aqui em São Paulo. O Palmeiras terá o fator casa contra o Flamengo no próximo domingo. E assim, pelo que eu já pude reparar, o Arrascaeta nem no banco ficou hoje, o Paulinho foi preservado. Com certeza, né? Os dois times olhando para a logística, para os jogos. Esse é um jogo muito importante, né? O Palmeiras abre 4 pontos de vantagem para o Flamengo, 5 pontos de vantagem para o Bragantino e vai ter esse confronto direto contra o Flamengo em casa, Bruno Prado. É um confronto importante. Claro que o campeonato não vai acabar aí, mas tem o campeonato de pontos corridos, você tem vários momentos importantes que podem desenhar uma situação para o final. O Palmeiras vai rodar jogadores, tem jogo pela Copa do Brasil no meio de semana, deve mexer bastante no seu time, como o Flamengo também deve fazer no jogo da Copa do Brasil. O Flamengo joga quarta, o Palmeiras joga quinta. Hoje o Flamengo perdeu o Wesley pelo terceiro amarelo. O Wesley está fora do jogo, está suspenso. O Flamengo, nesse momento, tem mais jogadores lesionados do que o Palmeiras, né? Tem o Pulgar lesionado, o Alan lesionado. Tanto que hoje o Flamengo começa o jogo com o Everton Araújo e o De La Cruz de volantes, machuca o De La Cruz também, ainda não sei se foi algo grave. Aí o Felipe adianta o Léo Ortiz para volante e põe o Danilo na zaga. Depois sai o Léo Ortiz, entra o Varela de volante. Então o Flamengo, nesse momento, está com mais problemas, né? O Gerson suspenso também não jogou hoje. Volta contra o Palmeiras. Então, acredito que o Palmeiras vai poupar bastante contra o Ceará. O Abel está revezando muitos seus jogadores e o Palmeiras está com menos desfalques que o Flamengo. O Flamengo tem alguns jogadores importantes machucados e tem o Wesley suspenso para o jogo. São os dois grandes candidatos, Palmeiras e Flamengo, ao título do Brasileiro, ao título da Libertadores, ao título da Copa do Brasil, a gente sabe. E, Piperno, você falava aqui em off até um dado interessante, né? Envolvendo essas duas equipes, já que a gente está já até mesmo projetando a partida do próximo domingo entre Palmeiras e Flamengo, né, Piperno? E até em cima disso que o Bruno falou, ainda tem uma outra coisa que favorece o Palmeiras. Na realidade, até o Mundial, o Palmeiras vai ter uma data de descanso a mais que o Flamengo, porque o Palmeiras na Libertadores já tem 15 pontos, enfim, resolveu a vida. O Flamengo, embora seja super franco favorito contra o Tátira, ele vai ter que entrar em campo e ganhar. Então, provavelmente o Flamengo jogue com força máxima contra o Tátira, porque se der uma zebra, se baixar o espírito do Corinthians lá e o Flamengo tropeçar, aí já teve o Córdoba, né? Já teve o Córdoba, que eles brincaram aqui, não é? Tem isso também, né? Que o Tátira também, né? Mas não dá pra fazer de novo, né? Não pode vacilar de novo. Dá. Já vacilou uma vez. Ok, conseguiu reverter. Não pode brincar de novo, né? Torcedor, que virada, hein? Palmeiras aí
garante mais uma vitória fora de casa, mantendo a invencibilidade aí. São 20 jogos invicto e 9 vitórias consecutivas fora de casa. Esse é um feito muito importante para o Palmeiras. O Palmeiras aí vai enfrentar o Flamengo aí com 4 pontos de vantagem. O Palmeiras vai a 22 pontos. Então o Maurício também entrou muito bem. Eu acho que foi um cara do jogo. Ele entrou, o Palmeiras mudou, né? O Estevão também começou mal, depois foi melhorando. Acho que no segundo tempo deu uma melhorada quando caiu pela ponta. Então, e o Murilo, zagueirão de novo, ele marcando mais um gol de cabeça. E o Palmeiras jogou muito bem. Entrou o Thales e o Luigi também, o garoto aí da base, aí mantendo aí um futebol do Palmeiras no nível bom. E é isso, Palmeiras com alguns desfalques, mesmo assim conseguiu ganhar do Bragantino, que se até então estava ganhando e estava sendo o líder do campeonato. O Palmeiras conseguiu virar 2-1 em cima deles fora de casa. Que vitória, pessoal. Então, mais uma vez aí, se inscreva no canal, deixe seu like e valeu, galera. Essas foram as notícias de hoje.